Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixa as flores exalarem perfume na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas A Participação de Telespectadores, O Livro da Minha Vida, Apaixonado pela Leitura, além de entrevista e muito mais. E nessa edição comemoramos o Dia do Professor. Claro, nesta semana vamos dar destaque aos nossos professores, que comemoram data no dia 15 de outubro. Mas que devem ser as nossas melhores referências em todos os dias. Sou professor, a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Isso é ser professor, segundo Paulo Freire. Esta edição especial do Dia do Professor, mais uma vez, nós realizamos em parceria com a turma do curso Vivências de Leitura, que é promovido pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Linhares. Curso coordenado pela professora Alcenira Nogueira. Se o professor ele influencia, ele é capaz de gerar e alcançar resultados. No primeiro momento eu penso que o professor precisa gostar de ler. Ele tem que mostrar isso para o aluno, porque o aluno sente e conhece o professor, né? O professor chega em sala de aula e ele não mostra entusiasmo ou finge um entusiasmo não nítido, com certeza o aluno consegue ter essa visão, porque eles entendem, eles compreendem, eles são sagaciosos. Então eu penso que o professor ele tem que ser influenciador do hábito da leitura. E o ambiente da sala de aula tem que ser um ambiente que propicia a leitura. O aluno não tem que olhar para um lado, olhar para o outro, tem que ver que ali ele pode ler, ele tem condições de ler, o espaço, não com textos enormes, textos adaptados, mas espaços tão convenientes e dinâmicos, didáticos e ao mesmo tempo lúdicos, que onde ele olha, ele é capaz de ler, ele é capaz de entender, e aquilo para ele vai ser normal. Então, consequentemente, ele vai levar esse hábito para dentro de casa. Esse curso encerrou as atividades da turma de 2019 na noite de 10 de outubro, no Encontro da Melhor Qualidade, que aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil, aqui em Linhares, com a participação da professora e escritora Bernadette Lira. Essa noite memorável de 10 de outubro, além da presença de professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Linhares, teve também a participação de familiares e estudantes e a presença da secretária municipal de Ensino de Linhares, a professora Maria Olímpia Dalvi. O curso Vivências de Leitura objetiva qualificar professores da Rede Municipal de Ensino para desenvolver ações de incentivo à leitura no ambiente das escolas. Eu diria que o professor é a peça fundamental, principalmente quando se trata de contexto escolar. Ele tem a habilidade de inspirar uma criança a ler. Esse projeto está sendo reconhecido pela importância que adquiriu na atividade de professores e professores da Rede Municipal de Ensino aqui do município. Eu acho muito importante estar conduzindo essas aulas, porque dessa forma o aluno ele acaba despertando um prazer por estar tendo um contato com o universo que para ele muitas vezes é, entre aspas, desconhecido, porque eu levo para ele informações importantes que ele vai conseguir com esse caminho da leitura e que vai servir para a formação dele como cidadão, para atuar no dia a dia, e despertando esse hábito ele consegue se transformar num leitor. Um leitor não de forma como uma obrigatoriedade, mas como uma forma prazerosa. E ele acaba entendendo que a leitura é uma necessidade social. É muito importante incentivar nossas crianças, principalmente levando a leitura para a sala de aula, mas usando o lúdico. Porque o lúdico, ele conquista muito mais do que você levar só um livro solto. Tem que partir de alguma coisa. E com isso faz com que a criança ela passe a gostar muito de ler. E seguindo as trilhas de Paulo Freire,
Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. E para comemorar esse encontro, nada melhor do que compartilhar vivências de leitura com a professora e escritora Bernadette Lira. Ela é capixaba de Conceição da Barra, aqui na região norte do Espírito Santo, é professora universitária com vários anos de sala de aula e escritora com vários livros publicados, tendo sido premiada em vários estados brasileiros. Professora Bernadette veio a Linhares conversar com professores e professoras da rede municipal de ensino sobre o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura. Que o aluno se mira naquele espelho. Isso é muito importante, professor. Aí o professor de todas as áreas, ele também tem que ser um leitor. Sensibilizados com as palavras de Bernadette Lira, que encerramos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta semana comemorativa do Dia do Professor, e é muito bom continuar na sua companhia. E sentindo a energia desse ambiente de vivências de leitura, é que vamos para a nossa dica de leitura desta edição, com as dicas da professora Alcenira Nogueira. Para gostar de ler, tem que começar a ler. É essencial e eficaz dar início. Mas eu deixo 3 dicas fundamentais que valem a pena e com certeza dão certo. Primeira dica, escolha um livro que você goste. Comece a ler um livro que te atrai. Segunda dica, leia de preferência 2 livros por vez. Como assim? Eu vou ler parte de um capítulo de um livro e, se eu tenho condições, eu vou ler parte de outro capítulo de outro livro. Por que digo isso? Porque acelera a sua progressão literária e você consegue analisar um enredo de tal modo que a capacidade de interpretação é ampliada. Então, eu dou sempre a dica para os meus alunos que se dão bem, tá? Que têm excelentes resultados em interpretação, é ter o hábito de ler 2 livros por vez. E aí vai do seu tempo. Se você tem condições de dispor meia hora do seu dia para leitura, excelente. Você vai distribuir 15 minutos para cada livro e com certeza o resultado é eficaz. Segundo, ler não é simplesmente parar para ler um livro. Ler é ler tudo à sua volta. É ler pessoas, é ler placas, é ler ambientes, é ouvir músicas, é ir ao cinema. Ler é avaliar esse mundo lindo que está à nossa volta. O nosso habitat, o nosso espaço, tudo isso é leitura. A maior dificuldade do ser humano hoje se dá justamente porque não consegue ler aquilo que tem à sua própria volta. Se ele não consegue dispor da leitura para ler aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, aquilo que ele tem, consequentemente ele não será um bom leitor. Essas são as 3 dicas que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês. Olha, pessoal, o curso Vivências de Leitura é um projeto da Secretaria Municipal de Educação que, como nós já dizemos aqui, ele tem o objetivo de qualificar professores e professoras para desenvolver ações de incentivo à leitura dentro das escolas da rede municipal. É um projeto que acontece há alguns anos aqui em Linhares e a gente percebe com os professores e professoras que já fizeram e os que terminaram agora esse ano, um nível de satisfação muito grande. Eu trouxe para vocês aqui o depoimento de 3 professoras que fizeram esse curso na turma de 2018. Acompanhe comigo na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. A experiência de participar do curso de leitura foi uma experiência assim, muito enriquecedora, porque além de estar contribuindo para a minha prática, eu pude levar isso direto para a sala de aulas para os meus alunos. Vivências de leitura para mim foi algo enriquecedor. Somos muito gratos por tudo. A nossa tutora excelente, com certeza trouxe muito conhecimento que somou junto que nós já tínhamos. Então, assim,
ganho muito grande para a educação, para nossos alunos, que com certeza tudo que aprendemos vamos aplicar em sala de aula. Então, eu digo que foi uma troca de experiência, né? É uma soma de saberes. E já é a segunda vez que eu faço o curso Projeto de Leitura, sendo que esse fez uma diferença muito grande, o qual nós pudemos aprender muitas práticas para trabalhar em sala de aula. Foi um curso assim, onde que nós viemos para cá com vontade cada vez mais de buscar experiências novas, trocar experiências com os colegas e podemos em sala de aula passar para os nossos alunos essa experiência que eles gostaram muito. E os nossos alunos hoje, eles buscam pela leitura, buscam para os livros, pede para descer na biblioteca, leva um livro para casa e assim, foi um curso de grande aproveitamento mesmo. Nesse evento muito bacana, que tratou do importante papel do professor como estimulador do hábito da leitura, nós conversamos com estudantes que já perceberam o efeito dos livros em suas vidas, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então, eu acredito que seja isso. O professor ser estimulador do hábito da leitura contribui para a formação das novas gerações. Enaltecer e engrandecer os nossos professores para que estimule os nossos alunos a prática da leitura. Assim, nós teremos os bons leitores, os bons escritores e bons alunos, bons profissionais em tudo, que a leitura é uma ramificação de uma abrangência muito grande para todos os aprendizados. É com as palavras de Reuben Nascimento que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta edição comemorativa do Dia do Professor, e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Bernadette Lira. Vamos que vamos! Bernadette Lira dispensa comentários, nós podemos dizer popularmente que é uma das musas, né, do movimento literário que acontece no Espírito Santo. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda a Linhares, né? A senhora sabe que a gente tem que estender um tapete vermelho aqui para a senhora, né? Fico lisonjeada com isso e agradeço muito. Mas é um prazer vir, realmente é um prazer. Pois é, professora, até para nosso telespectador ter essa referência, né, de toda a sua trajetória, como é que a leitura aconteceu na sua vida, professora? Eu aprendi a ler aos 5 anos. E foi muito curioso, porque eu aprendi a ler basicamente sozinha. Porque eu meu avô tinha uma bela estante com vidro e cheio de revistas antigas. Meu avô era um autodidata, um homem muito inteligente, morando no interior, lá em Conceição da Barra, e ele tinha livros em francês, livros em espanhol, e tinha muitas revistas. E as revistas me encantavam desde pequenininha, desde nova, 5 anos, eu me encantava pelas imagens. Aí meu avô dizia, esta é a cigarra, esta é a cena. Aí eu ligava, eu fui vendo que aquele som batia. Então, de repente, é como se fosse um insight. Assim, não tem a história do Padre Antônio Vieira, que deu aquele estalo. A mim não foi estalo, nem foi um milagre, mas foi um insight que eu tive, que eu podia ir juntando. Comecei a ler pequenas palavras
E daí resolveram logo me colocar na escola, mesmo antes dos 7 anos, para que eu desenvolvesse. Aí eu aprendi a ler, não parei mais. Eu sentava no pé da mesa da diretora, que era minha tia Glorinha, uma famosa diretora do Padre Anchieta em Vitória, do Grupo da Barra, a Glorinha Cunha. Ela deixava que eu sentasse no pé da mesa, com uma pilha de livrinhos assim, eu ficava lendo, encantada com aquilo tudo. Foi assim. Então, com 7 anos, eu já lia correntemente e já podia devorar os belos livros da estante do meu avô. A criança que nasce e cresce no ambiente de uma família leitora, né? Os pais são leitores, os avós são leitores, tem livros ali na casa para despertar curiosidade. Essa criança tem uma tendência a ser leitora também, né, professora? É isso que aconteceu comigo, porque meu pai também era um bom leitor. Nós tínhamos em casa romances, meu pai era muito severo, um pernambucano severo. Nós não mexíamos nos livros, porque éramos crianças pequenas, eu e meus irmãos, os gêmeos, os 2 que eram um ano mais novo que eu. Mas o meu avô permitia, e meu avô era muito, muito amigo dos livros, ele deixava que eu mexesse nos livros, que eu mexesse nas revistas. Então esse ambiente, minha tia, que era diretora do grupo, permitia que eu sentasse na beirada da mesa da diretoria e ficasse olhando. Esse ambiente familiar voltado para a leitura é um propulsor dessa tendência que a gente teria já por uma espécie de gosto, de dom, talvez, eu acredito nessa palavra, uma palavra muito bonita. Você tem um dom para a leitura que você desenvolve, mas você também, se tem esse incentivo familiar, eu vou dizer isso inclusive hoje, eu pretendo, a família é uma parceira da escola nesse momento. É necessário que se ponha livros em casa, que se comente, que a criança veja livros, que alguém leia para ela alguma coisa, se ela não souber ler, ela vai formando um gosto. Professor, nós precisamos muito de leitores nesse país. A educação precisa de leitores. Como é que é seu hábito de leitura hoje, professora, nessa fase da sua vida? A senhora lê todos os dias? A senhora tem uma meta, por exemplo, de quantas páginas eu leio todo dia? Como é que está funcionando na sua realidade? É um pouco caótico. Eu leio tudo que me cai assim nas mãos. Eu gosto muito de separar um tempinho pela manhã. Eu acordo às vezes às 3 da manhã para escrever, porque eu sou escritora. Eu tenho esse projeto de escrever. E paro às vezes e vou ler, reler livros que eu já li, ou ler livros novos que foram adquiridos. Enfim, eu leio. Na verdade, eu leio diariamente. Leio de qualquer maneira, mesmo que seja um pouquinho. Não é que eu me obrigue, eu talvez diga que, talvez eu, no fundo, eu tenha essa obrigação, eu me sinta obrigada a ler, a necessidade de ler, mas é mais mesmo o prazer que é imenso. Quem escreve tem que ler. Junta, de certa forma, o compromisso de ler, talvez não fosse nem a obrigação, né, professora? O compromisso de ler com o prazer da leitura é um pacote completo, né? Aí é completo, as duas coisas, né? O racional e o emotivo. De um lado, junta-se isso na leitura e você lê todo dia. E a criança tem que ser incentivada a isso. Porque se nós educarmos as nossas crianças para a leitura, o cérebro sente a necessidade da leitura. Essa leitura ocidental que nós temos, esquerda-direita, que nós lemos da esquerda para a direita, o próprio cérebro vai formatando isso. A neurociência já explica, né? Tem uma história contada no livro, tem o estilo de um escritor, tem um personagem, ou as 3 coisas juntas, que marcou sua trajetória como leitora, para a gente falar um pouco dos seus hábitos de escritora. Como leitora, tem Monteiro Lobato, eu confesso.
Foi um grande incentivo ler Reinações de Narizinho, acompanhar as aventuras do Pedrinho, Visconde Sabugosa, a boneca Emília, Dona Benta. Isso tudo criava um mundo de fantasia na minha cabeça. Menina do interior, eu sou de Conceição da Barra, garota de andar de pé descalço, de brincar de roda, de correr, de pular. Isso tudo, Monteiro Lobato é um grande culpado do meu gosto pela leitura. Professora Bernadette, a senhora tem, claro, uma belíssima trajetória como professora e como escritora. Qual é o verdadeiro e importante papel do professor e da escola no incentivo ao hábito da leitura? O professor é um mediador. Ele tem essa função de fazer mediação entre o livro e os seus alunos. Cabe ao professor uma série de atitudes. Eu, inclusive, pretendo desfilar algumas estratégias que o professor pode adotar. Por exemplo, eu digo, se ele tem, assim, o compromisso de adotou um livro, mas não deixa a vontade dos meninos, ele também lê e faz ler em voz alta. Ler em voz alta é uma ferramenta poderosa para o cérebro, para adquirir o gosto da leitura. Parece brincadeira, mas não é. É comprovado isso, porque o aluno gosta de ler em voz alta, mesmo que ele não leia bem. Lendo em voz alta é uma das estratégias que eu vou falar aqui. Outra é ele também anotar, ter um diário de leitura. Ele não deixar por conta da turma só. Ele também ter seu diáriozinho de leitura. Deu a leitura naquele dia, na quinta-feira é a leitura. Ele chega em casa, a professora anota, hoje fulano, leu isso, vamos ver como ele reage, ou ele reagiu melhor do que na semana passada. Eu acho que o professor de leitura é um professor muito especial. Mas o professor, inclusive da área de exatas, né? Porque a gente percebe, inclusive tem algumas pesquisas na área de comportamento que já sinalizam que, por exemplo, a criança que tem o hábito da leitura de livros de literatura, ela tende a ter uma facilidade em aprender, por exemplo, matemática, física, química e tal. Então, o professor, de forma geral, mesmo que ele não seja um professor da área de linguagem, o professor ser um professor leitor é um estimulador para o aluno? Professora? Certamente, porque o aluno se mira naquele espelho. Isso é muito importante, professor. Aí o professor de todas as áreas, ele também tem que ser um leitor. Eu digo que seria muito bom que a escola tivesse professores dedicados a isso, que podia ser inclusive das áreas de exatas, mas fazendo esse movimento de professor de leitura. Ele não precisaria, ele poderia ter um momento especial para trabalhar com seus alunos, para trabalhar com alunos a leitura, se aplicar naquilo. E nós sabemos, porque grande parte dos escritores também é médico, advogado, não vem de letras. Nós temos exemplos e mais exemplos na literatura, né, mundial de grandes escritores que vêm de outras áreas, engenheiros, enfim. Eu acredito que sim, toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. Eu digo isso porque eu penso realmente isso. Professora, para a gente finalizar a entrevista, né? E aí, com certeza, a gente vai receber a senhora muitas vezes aqui em Linhares, em outros encontros pela vida fora. Qual a mensagem que a senhora, como educadora, deixa para os professores que estão assistindo o programa Sim para a Literatura? Que não desistam nunca, por favor, que insistam. Ser professor é uma glória. Uma das minhas maiores honras é ser uma professora.
Paulo Freire, que dispensa comentário, que é uma das autoridades mais respeitadas no mundo inteiro na área de educação, ele diz que só o fato de nós brigarmos a favor da educação no Brasil, nós já estamos fazendo uma revolução. Como é que a senhora percebe isso? É verdade. O Rancière, inclusive, fala no dissenso que quando o dissenso vem à tona, ele provoca a revolução, provoca a mudança, fratura o consenso, fratura o senso comum, fratura a comodidade. E eu acho que é isso mesmo. É preciso que haja esta vontade de fazer bem o seu trabalho de professor. A profissão é muito digna, muito bela. Não podemos desistir. E é isso mesmo. Vai fraturar o sentido comum, vai trazer interferências, vai causar uma ebulição, vai fazer uma balbúrdia daquelas muito boas. Obrigado, professora, mais uma vez pela sua participação aqui no programa Sim para a Literatura. Obrigada, professor, é um prazer mesmo. Voltarei sempre que me chamar. Olha, pessoal, eu, na minha atividade como professor, eu vou usar uma frase aqui do Paulo Freire, que de certa forma encerra esse pensamento dele que nós colocamos aqui na edição. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. É isso aí. E é nesse ambiente poético, literário e de expectativas positivas quanto à educação de qualidade que queremos, que encerramos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É um luxo para nós ter a companhia de vocês. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, no canal 16 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.